Qualidade em conexão de internet você encontra com a AP-Link. Ligue agora 98556-6129 ou 4105-1897 e leve a melhor internet de Caucaia. Equipe pronta para lhe atender. Profissionais qualificados e treinados para melhor servir. Vem na AP-Link você também. Em Caucaia, você tem a loja Viver Saudável, comemorando 3 anos de muita dedicação ao cliente. Cuide bem da sua saúde, produtos naturais a granel. E atenção, todas as quartas-feiras tem o Dia das Cápsulas, com descontos de até 10%. Aproveite, venha e veja a variedade de produtos que a loja Viver Saudável oferece para você. Avenida Edson da Mota Correia, número 1000, loja 7, Centro, Caucaia. Telefones 3011-0705 ou nos mande um WhatsApp pelo número 98903-0705. Loja Viver Saudável, onde o bom da vida é viver saudável. Caucaia tem Loteria dos Sonhos e Totolec. Sua sorte está na Maquilec, a verdadeira Loteria dos Sonhos. Não se deixe enganar. Aposte na Loteria dos Sonhos. E domingo tem Totolec. Não deixe para depois. Compre logo o seu com nossos vendedores em toda a Caucaia. Loteria dos Sonhos e Totolec são produtos da Loteria Estadual do Ceará. Credibilidade e honestidade há mais de 70 anos, realizando seu sonho de independência. Loteça em Caucaia, na Avenida Edson da Mota Correia, número 1000, loja 7, Centro, Caucaia. Eu sou o Camarão, trabalho aqui há 35 anos, trabalho com a Loteria Estadual do Ceará, que tem credibilidade e confiança há 73 anos. Eu sou o Gabriel, vendedor da Loteria dos Sonhos, da Loteria Estadual do Ceará. Desde o ano de 2000, desde a Loteria dos Sonhos da Loteria Estadual do Ceará, porque é a única loteria do Ceará com 70 anos de credibilidade em todo o Ceará. Loteria Estadual do Ceará. Transparência e credibilidade há mais de 70 anos. Boa noite, uma excelente noite para você que já está aí do outro lado nos fazendo companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora e pela próxima hora a gente vai ter uma boa conversa. Este nosso encontro de toda terça e de toda quinta-feira aqui na Cauípe TV, sempre trazendo para você um convidado interessante, um assunto do seu interesse, um assunto relevante com convidados que você com certeza vai gostar de acompanhar. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que interessa muita gente, né? Uma pauta aí que muita gente gosta, que muita gente pediu, né? E a gente trouxe, saindo da zona de conforto. Como assim? Isso mesmo, você tem aí a sua profissão de formação, não conseguiu nada na área, ou até mesmo conseguiu e depois se identificou com uma outra área e seguiu, e foi. E aí, saiu da zona de conforto, gostou, tá aí melhor do que a profissão de sua origem, de sua formação, ou pretende voltar, ou vai e volta, enfim. Interessante é que você saiu da sua zona de conforto, né? Muita gente fica ali acomodado, muita gente fica ali preso a uma só função, não abre os horizontes, não abre a vista, a visão para outros horizontes. Então hoje a gente resolveu trazer esse tema, saindo aí da zona de conforto, pessoas que resolveram olhar, né, mais adiante, sem esquecer, claro, a sua profissão de origem. Hoje eu vou conversar com a Elisiane Correia, ela é jornalista aqui de Caucaia, e a Elisiane tem um outro empreendimento, a Elisiane apostou num outro segmento, a gente vai já saber qual é. Também aqui comigo nos estúdios a Jamile Victor, a Jamile também, aliás, a Jamile é assistente social de formação e ela tem um outro segmento, bem interessante, viu? Bem interessante, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. E também comigo, só que de maneira remota, direto aí
do aconchego do seu lar, como diz o Padre Zezinho, a jornalista Mirelle Costa, a quem eu já quero agradecer, ela que está aí no corre-corre hoje, tirou esse tempinho para conversar com a gente, vai já ser liberada, porque eu sei que ela está num outro compromisso, viu? Então a Mirelle Costa, ela é jornalista, hoje ela está na assessoria de imprensa do CRES, comandando aí, coordenando toda uma equipe de comunicação interna e mudou muita coisa, tanto nela como no órgão que ela coordena, né? Que ela faz aí assessoria. Então a gente vai conhecer a história dessas 3 mulheres, viu? Dessas 3 mulheres incríveis daqui a pouquinho. Mas antes, eu já quero pedir para você que está aí do outro lado nos acompanhando, entra lá no nosso canal do YouTube, vá lá, Cauípe TV, você encontra a gente ao vivo e aí eu peço que você se inscreva no nosso canal e faça aquela gentileza que todo mundo pede, ative o sininho, ative as notificações, isso mesmo, para você receber aí quando a gente entrar no ar, seja o programa Boa Conversa, seja o programa Encontro Político do meu amigo Diego Rodrigues, às segundas, quartas e sextas, você receber a notificação aí no seu telefone, no seu computador. Nossos endereços já estão aí na sua tela, Cauípe TV no YouTube, Cauípe TV no Facebook, e para você ficar informado das principais notícias do dia, aquela fotinha de bastidores, você segue a gente no nosso Instagram, @RedeCauípe. Mas vamos lá que a Mirelle hoje ela está fazendo aí com visitas em casa, né? Com outra em reunião familiar, né? E aí a gente vai cumprimentar aqui primeiro a Elisiane Correia e a Jamile que estão aqui nos estúdios. Elisiane Correia, saudade, seja bem-vinda a Cauípe TV, ao programa Boa Conversa. Boa noite. Boa noite, Veloso. Boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É muito bom a gente falar principalmente de um tema como esse, depois de tantas mudanças, né, na situação atual do mundo, do nosso país. Eu acho que esse assunto pode interessar muita gente. Com certeza. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Jamile Victor, assistente social, e aí mudou de ramo. Daqui a pouquinho eu vou saber que ramo foi esse. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos ligar aqui o microfone da Jamile. Vai lá, Jamile. Ajuda aí, Elisiane. Peraí. Boa noite, Veloso. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Também agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz em poder partilhar esse momento que eu estou vivendo da minha vida profissional, né, nessa conversa hoje à noite. Muito bem, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez pelo convite. Aliás, por ter aceitado o convite. E agora aqui no telão conosco, né, direto aí da sua residência nos Estados Unidos de Fortaleza, no Ceará, minha amiga Mirelle Costa, boa noite, seja bem-vinda. Eu ainda chamo a Virgílio Távora de Estados Unidos, viu? Porque eu sou vintage. Tá certo. Mirelle, obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, Veloso. Parabéns pelo programa de vocês. Parabéns pelo Boa Conversa. Toda semana eu percebo que você traz temas muito interessantes, com muita empatia, temas cada vez mais atuais que a gente realmente precisa discutir. Isso tudo de uma forma leve, de uma forma muito respeitosa com todo mundo, de uma forma muito empática. Então, parabéns aí a todos. Estou vendo aí o estúdio. Que vontade de estar aí, viu? Pois é, e tá todo mundo vacinado. Seria muito bem-vinda. Mas ainda irei. Conte comigo. Tá certo, então. Mirelle, eu vou começar com você, né? Já que você tá com um tempinho aí corrido, queria que você se apresentasse. Mirelle Costa, jornalista desde quando? Isso, jornalista desde 2009. Uns 11 aninhos aí, 12 aninhos de formada, algumas histórias para contar. E aí... De superação, de luta, de alegrias também, de recomeços, né? Eu acho que às vezes a gente tem a impressão de que está sempre recomeçando, mas isso não é ruim não, pelo contrário, isso é muito bom. E esse é o assunto que a gente vai abordar hoje, né? Exatamente, exatamente. Mirelle, você passou quanto tempo naquele corre-corre ali da frente das câmeras, microfone na mão, correndo atrás de entrevistado? Como é que era essa sua rotina? Foi por quanto tempo? Veloso, no corre-corre eu continuo até hoje. Pronto. Mas hoje você tá Eu aí... acho que a gente, se duvidar, eu acumulo mais funções do que quando eu era repórter, porque eu não exercia a função de gestão.
E eu acho que quando você passa a gerenciar, seja o próprio, né, seja gerenciar a sua empresa, né, como eu acho que é o caso das meninas, como quando você tem um cargo de liderança, a gente trabalha até mais, se duvidar, né? Mas, assim, é uma experiência muito prazerosa, né? Eu realmente nunca pensei que fosse passar por isso, eu nunca tive esse sonho, assim, de liderar nada. Eu tinha o sonho de liderar a minha própria vida. Então, quando eu casei, eu realmente consegui liderar a mim mesma, né? Mas, assim, é uma experiência muito bacana. Eu trabalhei em televisão com reportagem, edição, apresentação por 10 anos e indico para todo mundo que é estudante de jornalismo, que tem o sonho de fazer jornalismo, que a gente precisa enveredar por todas as áreas do telejornalismo. Então, assim, a gente precisa, se está na produção, a gente precisa experimentar a redação, a reportagem, porque a rua é uma escola. Quem é repórter e fica na externa, é um mundo que você conhece realmente. Eu sou muito grata pelos 8 anos que eu passei em emissoras de TV. Na verdade, foram mais de 8, na verdade, foram 11 anos, né? Então, eu sou muito grata, porque eu aprendi muito. A reportagem, eu era muito tímida, e na reportagem eu precisava me comunicar, eu precisava falar, eu precisava abordar as pessoas na rua. Então, muitas vezes você fala com quem não quer te ouvir, você quer falar com quem não quer te ouvir, com quem não quer te responder, que é o famoso povo fala, que a gente costuma falar tanto em sala de aula, que é quando a gente está na Praça do Ferreira, né, que aquelas chamadas são as que mais chamam a atenção do telespectador, né, quando ele está ali, quem é que ele está entrevistando e tal, qual é o assunto, mas aquela abordagem ali das pessoas é muito difícil. Porque muitas vezes as pessoas elas não querem interagir com você, elas não têm tempo para parar, muitas vezes elas até podem te responder de uma forma grosseira, e aquilo não pode te atingir, aquilo não pode te desestabilizar, você tem que continuar mantendo ali a sua postura profissional e tentar conversar com outra pessoa. Então esse jogo aí, né, essa conquista aí do entrevistado, é muito desafiadora. E eu era uma menina que a mamãe dizia que quando chegava uma visita eu me escondia debaixo da cama porque eu não queria falar com ninguém. Eu era muito tímida. E de repente eu me vi ali, se pudesse definir com uma frase, no olho do furacão. Porque eu precisava me comunicar com as pessoas. Então o jornalismo, ele me deu conhecimento para a vida, principalmente a reportagem. Então se hoje eu dissesse assim, Veloso, vou mudar totalmente de área de profissão, não vou mais seguir no jornalismo, eu seria eternamente grata porque foi importante para a minha vida o jornalismo. Mudou a minha vida. Falando em jornalismo, a gente tem uma outra jornalista aqui de formação, Elisiane Correia, e eu quero que ela fale um pouco dessa questão. Elisiane, quanto tempo de formada? Bem, eu me formei em 2017, né? Já trilhei assim, tive várias experiências, né? Como a Gabriela estava falando. De estar externo na rua também, reportagem, apresentação, produção. Realmente é uma bagagem muito rica, prepara a gente para qualquer área da vida, de fato, né? E se comunicar com o outro é uma tarefa bem difícil, mas é um exercício diário que prepara a gente para tudo. E pro lado do empreendedorismo, então, nem se fala. E você tem uma outra também que você começou no rádio, né? Isso, comecei muito novinha. E não tinha nem 15 anos, estava no segundo ano para terminar, né? Do ensino médio. Do ensino médio. E comecei no rádio. Mas assim, eu sempre fui muito da comunicação. Nos trabalhos de escola, quando tinha alguma coisa, eu sempre encaixava algo que tivesse uma gravação, que tivesse um áudio, alguma coisa do tipo, né? E aí acabei fazendo jornalismo. E realmente, o jornalismo, assim, ele é muito especial, muito importante para mim. Eu acho que vai ser um pouco difícil eu me ver assim algum dia trabalhar sem o jornalismo. Sem nenhum vínculo, né? Sem ter nenhum vínculo. Mas, de fato, a minha história com o empreendedorismo veio justamente durante a faculdade. Eu ainda estava na faculdade. Segui um caminho um pouco contrário, no caso da Jamile, né? Já começou bem antes, né? Bem antes de saber exatamente, né, qual seria o futuro, eu já estava lá empreendendo. Que legal, que legal. Tá ouvindo aí, Mirella, a voz dessa mulher? Ela é cantora, viu? Maravilhosa! Jamile, e você, Jamile? Assistente social de formação, como é que é essa história aí?
Pois é, Veloso. A minha história profissional é bem, vamos dizer assim, engraçado. Eu comecei no direito, e aí eu fiz 8 semestres de direito, e aí eu cheguei num tempo, eu fazia concomitante, o serviço social e o direito. E aí eu gostava das duas graduações e tudo, mas chegou um tempo que eu disse assim, não, eu acho que eu não quero mais o direito, que eu não quero seguir nessa área, que eu não quero mais estudar para concurso, porque eu achava que eu tinha que fazer um concurso. E eu disse, não, vou terminar o serviço social. Aí me formei, comecei logo a trabalhar na saúde. Aí pronto, eu me apaixonei, porque eu já tinha estagiado na assistência, porque o serviço social ele tem várias áreas. Aí comecei na saúde, aí me apaixonei. Aí trabalhei na UPA aqui de Caucaia. Com o tempo eu fui trabalhar na UPA de São Gonçalo. Aí, como eu já estava na saúde, surgiu a ideia da residência. Uma especialização na minha área, né, que era saúde, que eu gostava muito. Aí fiz residência no JF, de urgência e emergência. Foram 2 anos. Quando eu retornei da residência, aí eu fui convidada para ser gestora da unidade que eu trabalhava antes, que era a UPA do PECEM, né, lá de São Gonçalo. Fiquei um tempo lá. Quando foi em 2019, eu saí da UPA e fui trabalhar na Secretaria de Saúde. Ainda na área da saúde, né? Isso. Aí fui trabalhar na parte de licitações, contratos e compras da Secretaria de Saúde. Eu estou observando aqui, Jamile, que você falou do direito. Ou seja, você já saiu da zona de conforto lá quando abandonou o direito. Isso. E aí entrou no serviço social. A tua área hoje é completamente diferente, a gente vai já saber qual é. Completamente diferente. Pode concluir a sua fala. Então, fiquei na Secretaria de Saúde até ano passado. E aí, foi ano passado que deu essa reviravolta. Eita, menina. E vocês vão saber agora. Mirelle, quando ela falou aqui de reviravolta, Mirelle, quando é que você mudou? Quando é que você saiu da frente das câmeras, digamos assim? Hoje você continua, claro, mas numa comunicação interna, né? Sempre vejo aí seus bastidores. Mas quando é que você saiu, digamos, da zona de conforto ali de estar na rua, de estar de tudo isso que você acabou de falar? Isso, hoje eu trabalho com comunicação institucional. Eu já trabalhava com assessoria de imprensa de forma freelancer, porque o jornalista, Veloso, ele é igual o pai do Cris, né? Ele tem que ter 3 empregos. Né, Elisiane? Haja vista eu, né? Haja vista nós aqui, né? É igual o pai do Cris, gente, tem que ter 3 empregos. Então, eu sempre freelei com assessoria de imprensa, com gestão de redes sociais. Eu nunca fiz só uma atividade. Eu nunca estava só na reportagem, eu nunca estava só na produção. Eu sempre estava fazendo isso e mais 1 ou 2 coisas, né? Com o meu esposo, a gente acabou montando uma produtora e a gente passou a fazer vídeos institucionais também. Então, a gente sempre fez esses movimentos. E eu recebi um convite para ser assessora de imprensa de um conselho de profissão. E a primeira resposta mentalmente que eu dei foi não. Eu disse, não vou. Aí, depois, eu fiquei pensando, por que eu não vou? Porque eu não sou capaz? Eu fiz essa pergunta para mim mesma. Porque, às vezes, a gente acha que a gente só pode fazer uma coisa na vida, né? E eu já tinha experiência na produção, na reportagem, na apresentação. E eu pensei, por que não? Por que eu não posso fazer algo diferente? Qual é o medo? E eu né, faço terapia e tal. Então, essas questões do eu, assim, eu gosto de sempre me perguntar. Eu gosto de ter essa conversa séria comigo mesma, sabe? E eu disse, não, eu vou tentar. Porque se não der certo, eu tenho essa habilidade na reportagem, na produção, na edição, então eu posso, de repente, voltar, né? Nada é para sempre, né? Então, se não der certo, tá tudo bem, continua e segue outro caminho. E tudo que a gente acumula de bagagem, a gente carrega de experiência, né? Então, eu estava prestando muita atenção no depoimento da Elisiane e da Jamile, quanto do serviço social e do direito a Jamile também não carrega aqui. Isso é bagagem, isso tudo é bagagem. Então, eu levei toda a minha bagagem da reportagem e da apresentação e da produção para o conselho de profissão.
o qual eu trabalho hoje. E isso fez toda a diferença, porque eu cheguei lá para ser assessora de imprensa. O que é o trabalho do assessor de imprensa? Ele recebe a demanda do cliente, né, no caso do meu assessorado, que é o conselho, e eu transformo aquelas atividades, as ações, as estratégias, os eventos em pautas para os jornalistas, para os veículos de comunicação. Sendo que eu sempre achava que poderia fazer mais. Essa é uma característica minha desde criança, que às vezes eu era até repreendida lá em casa, porque minha mãe dizia, menina, tu não pode estar quieta, tu só pode estar inventando uma coisa. Isso me acompanha até hoje. E eu consigo fazer disso algo muito bom para a minha vida, principalmente para a minha vida profissional. Então, é importante também a gente se perguntar quem a gente era e quem a gente é até hoje. Então, o que é que tem da Mirelle desde a infância? A Mirelle que criava coisas, a Mirelle que inventava coisas. Né? O que ainda permanece dessa Mirelle aqui dentro? E é bacana, inclusive, que permaneça. Né? Porque eu acho que quando a gente se volta mesmo para essa essência, que a gente se reconhece, a gente consegue pegar aquelas habilidades que muitas vezes a gente nem sabe que tem, e empreender como as meninas estão empreendendo hoje. Então, isso é muito bacana. Então, eu passei a pensar, poxa, eu acho que eu posso fazer mais. E eu fiz uma contratação no início que não deu muito certo, tive que fazer uma outra contratação. Foi a pior experiência da minha vida, foi com um mês que eu me tornei assessora de imprensa, eu tive que demitir alguém, algo que eu jamais imaginei que eu fosse fazer na vida. Olha aí. Foi uma das piores experiências que eu já tive, mas também me engrandeceu, porque muitas vezes o profissional, aliás, na maioria das vezes, o profissional, ele é bom, mas ele não se encaixa naquela necessidade atual da empresa ou da instituição. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu precisei me perdoar para depois encarar aquilo como algo positivo, como algo que faz parte do processo. Porque quando eu vi que eu tinha que contratar outra pessoa, aí essa outra pessoa veio e foi muito bacana a parceria, porque era um profissional publicitário que também tinha experiência com edição de vídeo e tudo. Ele já tinha passado por uma experiência de videoaulas, de gravar aulas. E lá no conselho existiam alguns equipamentos de uma outra ideia que eles tiveram numa gestão passada. Então, eles já tinham microfone de lapela, que é aquele pequenininho, né, que a gente coloca aqui, que é o microfone de apresentador. Já tínhamos câmera. Aí eu disse, caramba, eu tenho uma câmera, eu tenho um microfone, eu tenho um profissional que também lida com imagem, com edição. Vamos fazer matéria. Então, no conselho, todo mundo divulgava os eventos, as ações estratégicas, o balanço de final de ano, com artes, né? Aqueles bannerzinhos digitais, né? O fly, né? Que essas peças, elas são chamadas, em cada região do Brasil tem um nome diferente. Então, eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos transformar essas artes estáticas em algo animado, em uma entrevista, em uma animação. Eu narro. Aí, pronto. Quando a gente colocou aquilo no ar, os outros conselhos ficaram muito impactados, porque ninguém estava fazendo isso, com exceção de São Paulo, que já tinha uma TV estruturada, e se eu não me engano, a TV dele já tem acho que 10 anos. Né? Então já tem uma bagagem e tal, pessoal também, estrutura, equipamento, eles estão muito bem estruturados. A gente só tinha, como diz aquela frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Literalmente. A ideia lá dos cineastas, né? E muita vontade de fazer. Com certeza. Então, a partir do momento que a gente viu que, aliás, a partir do momento que a gente percebeu que os gestores, a diretoria ali do conselho, via que a gente fazia coisas disruptivas com pouco, com uma câmera e um microfone, eles pensaram, caramba, eu preciso investir nesse setor. Então, a assessoria já virou o quê? Setor de comunicação. Então, hoje, eu tenho 4 pessoas na equipe, contando comigo. Eu contratei mais 3 pessoas, porque eles viram que se eles dessem um pouquinho mais de investimento, se eles apostassem um pouquinho mais nos profissionais, o setor ia crescer ainda mais. E o papel da comunicação, né? Estamos aqui com muitos comunicadores. O papel da comunicação é fazer esse trabalho transversal, é dar visibilidade, no meu caso, aos setores do conselho. Então,
eu consigo hoje mostrar muito melhor o trabalho da ouvidoria do conselho, o trabalho do setor da fiscalização, então todo mundo sai ganhando. Eu costumo até dizer para todo mundo, eu digo, gente, nós somos uma ponte. Na verdade, a comunicação, ela aparece porque é o nosso trabalho, mas quem tem mesmo que mostrar são vocês. A gente está como ponte entre vocês e a categoria. Então, a gente está constantemente na rua. Hoje eu tenho um repórter para chamar de meu. Olha aí que interessante. Então, ali também faz um trabalho muito legal. Viaja para o interior mostrando o trabalho do Cresce Itinerante. Então, a gente está inspirando iniciativas em todo o Brasil. A gente vai receber, Veloso, na semana que vem, entre os dias 4 e 8 de outubro, a equipe de comunicação do Cresce de Pernambuco, que eles vão também montar um estúdio semelhante ao nosso, a partir da nossa iniciativa. Então, eles vão passar uma semana com a gente aqui em treinamento para poder pegarem as ideias e montarem o estúdio deles lá. Até então, o pessoal ia para São Paulo para ter esse treinamento. Então, a partir do momento que a gente quebra esses padrões, tipo, agora é o Nordeste que tá sendo vitrine, que é muito bacana isso. Bem interessante. E Elisiane e Jamile, começar pela Elisiane, pela ordem aqui, né? Como é que foi para você fazer essa transição? Aí, você disse que começou lá ainda no curso de jornalismo pela necessidade, ou foi uma ideia que veio? Como é que foi esse momento aí de começar a empreender? Na verdade, o meu marido, ele estava numa transição, né, de trabalho, o que é que ia seguir. Olha aí, saindo da zona de conforto. Isso, ele estava querendo sair da zona de conforto, sim. E aí eu também trago uma essência da minha família, né? Que a minha família é uma família de empreendedores. Uhum. E o meu pai, ele é do mesmo ramo, né? Então eu pensei, não, vou ter o apoio do meu pai, né? Que já conhece muita gente, já está no local onde a gente gostaria de estar também. Uhum. Então seria uma ponte interessante. E eu também sempre achei que esse Brasil que a gente vive... né? Acho que não só nós jornalistas, tá, Mirelle? Mas assim, na atual situação, acho que todo mundo precisa ter, ou você tem vários empregos, ou você realmente coloca a cara no mundo para empreender, para correr atrás. Porque de outra forma, fica um pouco mais difícil, né? Eu tinha pedido para você guardar qual era o seu setor, mas como a Mirelle precisa sair daqui a pouco, e eu sei que ela gosta desse setor e deste local que ela já visitou, que eu conheço. Diga aí qual é o seu setor, Elisiane. Pronto, vou começar dizendo como é que começou tudo isso. Uhum. Né? Quando teve aquela ideia da transição, né, do meu marido, do William, eu pensei logo algo que eu tivesse uma identificação, né? Mas o setor é moda, tá? Roupas, vestuário. E aí, lá naquela época, eu estava meados de 2014 para 2015, eu percebi um crescimento, né, nessa área de vida saudável, né? As pessoas estavam buscando mais treinar, ter uma melhor alimentação. E eu, inclusive, estava nessa vibe também. Na época, inclusive, você fazia essa propaganda, né? Isso. Muito vibe saudável, né? Então, eu imaginei, vamos juntar, né? O útil ao agradável, vamos lá. E aí, eu percebi do crescimento desse setor de moda fitness. E era visível, né? Que estava começando a ser mais explorado. Aí eu pensei, pronto. Então, eu acho que a gente vai para moda fitness. E tá até hoje. E estamos até hoje, né? Nosso segmento, ele é o segmento atacado, né? Que é para abastecer sacoleiros e pequenas empresas de outros estados, né? Os nossos vizinhos mais próximos, né? Piauí, Maranhão, enfim, o interior do Ceará. Então, a gente abastece, digamos assim, essas vendas dessas pessoas. E assim, nós estamos lá na José Avelino. Olha, né? Aí, Mirelle, conhece esse endereço? Conhece esse endereço? E assim, foi um projeto que foi começando, claro que teve uma ajuda muito, muito significativa do meu pai, que ele já trabalhava lá, então já conhecia, né? Deu alguns toques importantes pra gente, porque nesse ramo, ou em qualquer outro que você vá fazer, né, precisa ter todo um planejamento, você precisa conhecer o que é o produto, o serviço que você vai realmente vender, qual é o público que você quer atender, qual é a demanda, né, de que forma você vai estar preparado para atender. Então, a gente teve um certo suporte, mas
assim, digamos assim, tivemos uns 30% aí de suporte e os outros 70% é mesmo você colocando a cara e errando muitas vezes, mas uma hora vai dar certo. Enfrentando, né? uma pandemia com Enfrentando tudo fechado. uma pandemia. Foi um momento muito difícil, mas graças a Deus já está normalizando aos poucos. Eu acho que para o mundo inteiro, para todo o Brasil, tá dessa forma. Mas assim, surgiu com essa ideia, né, de eu ser um braço direito dele nesse empreendimento, mas acabou se tornando a nossa principal fonte de renda. Né? Isso começou, eu estava ainda no início da faculdade e a gente já começou com esse projeto. Assim, teve momentos que eu tive que abdicar de algumas coisas, até do jornalismo, para poder ajudar um pouco mais, mas sempre estive muito presente. Mas você falou anteriormente que já atuou na área do jornalismo, né? Lembro muito bem. Justamente. Produção, rua, estúdio. E é uma bagagem, né? E assim, pra vida, pra tudo, pras relações, pra forma de como se planejar, eu acho que casa muito com o empreendedorismo. E o Jamile, Mirelle, agora você vai se surpreender com a Jamile. Ela falou aí que trabalhou na saúde, né? UPA de São Gonçalo, isso. UPA de Caucaia, IJF. E aí a mulher saiu da zona de conforto e foi pra onde, Jamile? Eu fui pro ramo pet. Olha aí, Mirelle. Pois é, Mirella. Como você falou, a gente tem que ser meio pai do Cris, né? Tem que ter vários empregos. E assim, enquanto eu estava no serviço social, enquanto eu estava atuando como assistente social, eu passei por várias áreas dentro da saúde, né? Passei pela gestão, como o Veloso falou, já trabalhei no IJF, trabalhei em CAPS AD. O meu último emprego na assistência foi com pacientes que vivem com HIV, com pessoas que vivem com HIV, numa policlínica, né, com atenção especializada. Então, eu passei assim por várias áreas dentro da saúde, né? Eu já trabalhei com vários públicos. Só que, ao mesmo tempo que eu gostava, tinha alguma coisa que eu não me sentia meio que totalmente realizada. Como você falou, a gente carrega bagagens, né, da nossa vida, da nossa infância. E eu fui criada dentro do comércio. Minha mãe tinha loja, né? E eu sempre, a minha infância, eu me via na loja da minha mãe. Era uma loja que o Veloso conhece, a Lisiane, era bem conhecida aqui em Caucaia, né? Que era uma loja que vendia, era tipo... Socorro alguma coisa. Socorro Magazine, era Muito tudo. bem. Era aviamento, era vestuário, era tudo. Então, eu vivia a minha infância foi nesse ambiente. Então, eu sempre gostei. Só que isso nunca me despertou. E aí, quando foi no final do ano passado, que eu saí lá de São Gonçalo, eu só estava com este emprego em Fortaleza, né? Que era na policlínica. E aí, o meu irmão já tinha despertado para esse ramo do comércio pet, né? Ele já tinha um pet shop aqui em Caucaia. E eu tava só com esse emprego à tarde. Eu também não gosto de ficar sem fazer nada. Não, eu tenho que fazer alguma coisa de manhã, porque eu não posso ficar só nesse emprego de só à tarde. Acordar tarde, não gosto. Não dá pra mim, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de produzir. E aí ele disse assim, não, Jamila, eu tô precisando de uma pessoa que fique aqui comigo, né? Aqui na loja pra gerenciar com os meninos, com os vendedores e tudo. A loja tá crescendo. Eu preciso de uma pessoa. Aí eu disse assim, beleza. Então eu fico aqui de manhã e à tarde eu vou para a policlínica. Nisso, eu vou contar aqui uma coisa que é um segredo para algumas pessoas. Eu tenho medo de gato. Como assim? Eu tenho um trauma de infância, eu não sei porquê. E trabalha no pet shop, Mirelle, como pode? É isso. Eu trabalho no pet shop, mas eu tenho medo de gato. Polêmica! Então eu chego assim perto, eu acho lindo e tudo, mas eu não consigo me aproximar muito. Só que aí nesse tempo que eu fiquei no pet shop, eu fui amando. Porque juntou aquele amor que eu tinha pelo comércio, que eu gosto de movimento, de atender cliente, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, o meu irmão fica mais na parte administrativa, financeira, e eu fico mais na frente de loja com os meninos. Então, eu
foi uma coisa assim que eu fui me apaixonando cada dia mais, que chegou a um tempo que eu resolvi sair do meu outro emprego de Fortaleza. Até porque eu também tenho um filho pequeno de 3 anos, então eu chegava muito tarde, 7 horas da noite, e eu já achava que eu tinha muito pouco tempo com ele. Aí eu disse, não, eu vou sair desse emprego de Fortaleza e vou ficar só no pet shop. Só que eu não queria ficar só no pet shop, porque eu também queria empreender. Porque eu também gosto muito de moda. Eu sou uma pessoa bem eclética. Mirelle, você tá vendo aí a história dessas meninas, né? Não param, né? É. Veloso, e eu tô já fazendo, por isso que eu tô aqui olhando pro lado, porque eu tô anotando. Porque, assim, achei tanta coisa interessante. Por exemplo, a Elisiane com esse vozeirão, com essa postura. Gente, a Elisiane sai na frente de muita gente, porque ela pode trabalhar a marca dela com muita facilidade. Então tem como ela fazer vídeos para falar da loja dela, tem como ela conseguir se conectar de uma forma muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais positiva, muito mais assertiva com o cliente dela, porque ela é formada em jornalismo e ela tem essa habilidade. A gente vê pela forma como ela se comunica, pela forma como ela movimenta as mãos, pela forma como ela respira, pela voz dela, que é muito bonita. Ela sai na frente de muita gente que tem loja. E ao mesmo tempo, eu anotei aqui, a Jamile. A Jamile, com certeza, ela vai ter muito mais empatia com o cliente do pet shop. Por quê? Porque ela já trabalhou com serviço social. Não tem profissional que conheça mais a figura humana do que uma pessoa que ouve dores, está acostumada diretamente a ouvir as dores do outro. Serviço social é uma profissão belíssima. Eu admiro demais os profissionais do serviço social. Ao mesmo tempo que, se ela também tem essa experiência do direito, ela vai aplicar na loja, porque às vezes existe cliente, aquela frase que a gente costuma ouvir, cliente sempre tem razão, tá errada. Nem sempre o cliente tem razão. Vamos combinar? Muitas vezes o cliente está ali, joga uma para ver, e a Jamile, que tem esse conhecimento, ela vai lá com o cliente com toda a empatia, educação, mas ele diz, não, o senhor está errado, o senhor me desculpe, verdade. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele fala isso, isso, isso e isso. É verdade, a gente tem que realmente ter muita empatia pelo cliente, né? E assim, eu já passei pela parte da gestão, então na gestão a gente tem que ver muito o usuário, né? Tem que dar muito ênfase àquela reclamação do usuário. Então, quando você leva isso para o ramo privado, né, que é o ramo do comércio que a gente trabalha diretamente com o cliente, a gente tem que ter esse manejo, né, de estar atendendo e estar vendo o que é que a gente pode estar oferecendo de melhor, o que é que o cliente não está satisfeito, para a gente ir melhorando, né, o negócio, assim, o atendimento. E assim, continuando, eu sempre gostei também de moda. Então, pet shop, moda, vamos ver aí o que tem a ver. O negócio é que eu estou com meu irmão, mas a minha mãe, ela já fazia acessórios pet lá pro pet shop do meu irmão. Roupinhas, caminhas. E aí ela sempre teve esse desejo de empreender também, só que ela disse que não conseguia sozinha. E aí a gente já está unindo forças, a gente já está abrindo a nossa empresa, que é de acessórios pet. Então a gente vai produzir. Aí. Tem para gato? Para gato, para todo tipo de pet, para coelho, para tudo. Então era um desejo também que eu tinha, que eu sempre gostei de trabalhar com moda, que eu já revendi roupa também. Então, eu uni duas coisas que eu tô no momento apaixonada, que é o comércio, que é o ramo pet, com moda, que já era uma área que eu já gostava bastante. Elisiane, você quer fazer alguma pergunta para Mirelle? Aproveitar diferencial, aí, né? Isso, aproveitar aí o tempo dela, que ela tá no aniversário. É, Mirelle, aniversário ou é um... Bodas de prata. Pronto. Da minha cunhada, 25 anos de casados. Muito bem. E assim, a gente tá no momento, eu tava até fazendo as minhas pesquisas como uma boa jornalista, né, Mirelle? Que assim, a última pesquisa global, que é até uma encomendada em parceria com o Sebrae, falava que em 2020 bateu o recorde, né, de empreendedores, pessoas tentando realmente um novo ramo, tentando mudar de vida mesmo,
as pessoas veem muito o sucesso do outro, ou até uma oportunidade, né, de colocar as suas habilidades em prática. E assim, você, Mirelle, com essa virada de chave, né, gigante, o que é que você pode falar para conter, né, para essas pessoas essa questão desse desafio, esse planejamento? A gente sabe que para tudo na nossa vida a gente precisa de planejamento, mas a maioria das pessoas que começam a empreender, elas começam muito naquele susto, né? Eu vi uma pessoa ali, deu super certo, então eu vou me jogar de cara. Mas às vezes esquece desse planejamento. E você, como uma boa jornalista, que dicas você pode dar de como essa pessoa ela pode se planejar para dar esse próximo passo? Pronto. Com relação ao jornalismo, eu acho assim, infelizmente, não tem mercado nas emissoras para todo mundo que se forma. Essa é uma realidade da nossa profissão. Então, assim, eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de conversar, né, com coordenadores do curso de comunicação social e tudo, e eu falo assim, olha, é importante a gente já ir virando a chave da cabeça do futuro jornalista já em sala de aula. Porque muitas vezes, Elisia, não sei se isso passou pela sua cabeça ou se muitos colegas pensaram isso da tua turma, muitos colegas da tua turma pensaram isso, mas, por exemplo, a maioria dos estudantes de jornalismo, quando ingressam no curso, eles sonham em apresentar o Jornal Nacional. Porque muitas vezes a família cobra, né, existe uma pressão dos familiares, dos amigos, do próprio aluno, então ele entra com uma expectativa e muitas vezes ele se frustra, porque ele sai da faculdade sem ter tido a oportunidade de passar por nenhuma emissora, ele não teve essa oportunidade nem de estagiar, porque no Ceará são poucas as emissoras que nós temos aqui no estado, infelizmente. Então, muitas vezes elas não dão conta de abrir as portas para todo estudante que chega lá e manda uma proposta para estagiar, mesmo supervisionado, que é gratuito e tal, que não é remunerado, não tem para todo mundo. Então, eu acho que as instituições de ensino, elas precisam já colocar na cabeça do aluno para ele virar essa chave logo no primeiro semestre, logo no primeiro dia de aula. Se você conseguir uma oportunidade em rádio, em TV, nos jornais impressos, massa! Mas se você não conseguir, massa também. Tem muita coisa que você vai conseguir fazer com a rede social, com a comunicação institucional, com a assessoria de imprensa, enfim. Porque a gente precisa também estar dentro da nossa realidade. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com televisão, foi uma escola, aconselho para todo mundo, como eu disse no começo, mudou a minha vida, mas hoje eu trabalho com comunicação institucional, hoje eu trabalho com assessoria de imprensa também, então é preciso que o estudante tal, já entenda que o mercado vai muito além da televisão, daqueles canais que ele está acostumado a assistir, né? E com relação a você ter né, se encaminhar e tal, eu acho que a gente também não pode atropelar as coisas. Eu acho que hoje você vê pela quantidade de cursos online e de mentorias e de eventos, de workshop, a impressão que eu tenho é que tem muito mais gente ensinando do que aprendendo. E isso me deixa um pouco temerosa, porque eu fico pensando, será que essas pessoas que estão ensinando, elas realmente têm bagagem suficiente para estar repassando algo para alguém? Eu sei que todo mundo tem algo a ensinar e que quando a gente está em sala de aula, não existe, pelo menos para mim, não existe aquela diferença de o professor em pé, numa posição superior, e o aluno ali embaixo, numa posição inferior, enquanto um manda, outro obedece. Eu não acredito nesse conceito, eu não acredito nisso. Eu acho que a questão do conhecimento, ele é uma troca. Às vezes, quando a gente está ensinando, a gente mais está aprendendo do que ensinando propriamente dito. O Veloso é formador, é professor, sabe disso melhor do que eu. Mas também a gente precisa ter a responsabilidade de saber o que a gente está passando. Porque muitas vezes a gente lida com dificuldades no mercado de trabalho, você não consegue se inserir na sua área, aí você diz, meu Deus, eu não consegui vaga no mercado de trabalho, não consegui um emprego, eu não consegui um trabalho, já sei, eu vou dar aula, eu vou ensinar, vou montar um curso. Tá, mas você tem segurança daquilo?
Você realmente acha que você está preparado para ensinar? Sistematicamente falando, a ponto de qualquer pessoa que se inscreva no seu curso, qualquer pessoa vai conseguir absorver esse teu conteúdo? Ou, de repente, falta também um pouco de conhecimento, de expertise com relação à comunicação? A sua dicção é boa? Você precisa melhorar um pouco nisso. Você consegue concatenar as ideias? Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem para quem é aluno. O Veloso sabe disso melhor do que eu, porque ele é professor já há muito tempo. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas estratégias, a gente precisa fazer cursos de empreendedorismo, o Sebrae está aí, tem muitas instituições de capacitação, mas a gente também precisa ter essa humildade de buscar o conhecimento primeiro, de saber que está sempre aprendendo. Eu sempre faço, em média, 2 cursos por ano, porque eu preciso saber, por mais que algumas atividades eu não faça mais o serviço braçal, como a gente costuma dizer, o operacional, que é uma palavra até melhor, eu fico mais na gestão, mas eu preciso saber, porque, por exemplo, muitas vezes chega alguém da diretoria e marca uma reunião e pede para que eu esteja presente, e essa reunião é para contratar uma agência que vai fazer um trabalho para o conselho. Então, se eu não souber exatamente como é que deve ser o trabalho, o que eu devo cobrar da empresa, eu não vou fazer uma contratação legal. Eu não vou saber o que eu estou contratando. Então, eu preciso ter humildade de descer um degrau e estar sempre me atualizando, estar sempre fazendo curso. Esses meninos, hoje em dia, os meninos que trabalham comigo, o jornalista, a publicitária, o videomaker, que é jovem aprendiz que trabalha com a gente lá no conselho, esses meninos sabem muita coisa que eu não sei. E eles têm o quê? 18 anos, 19 anos, 20 e poucos anos. Eu preciso ter a humildade, mesmo como gestora, de dizer, eu não tenho esse conhecimento. Vamos partilhar? Luan, você está fazendo uma pós-graduação em neuromarketing. Vamos bater um papo aqui, o que foi que tu aprendeu na... E assim a gente vai construindo, assim fica todo mundo. Se um sabe um pouquinho um segmento, partilha, divide com o outro, assim todo mundo cresce. É porque às vezes a gente tem medo de dizer que não sabe para não ser substituído. Mas a gente tem que pensar, principalmente quando a gente é gestor, a gente não tem obrigação de saber de tudo. A gente tem que saber delegar e principalmente tomar decisões. Porque quando nós somos gestores, a gente toma decisão a todo tempo. Eu tenho certeza que hoje o Veloso, ele tomou várias decisões desde o momento que ele chegou aí no estúdio. Seja com relação a quem é que vai falar primeiro, é a Elisiane, é a Jamília, é a Mirelle. Eu tenho certeza que o Veloso tomou várias decisões. Ele, o Valdiano, a equipe toda aí da Cauípe, que está aí dando um show hoje com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo hoje tomou decisões. Então, o trabalho primordial de um gestor é isso. Teve sim, viu? Tive sim, muitas decisões, não em relação somente às meninas aqui, a ordem de fala. Mirelle, o seu horário já está extrapolado, né? Você pediu aí para ir até às 9. Deixa eu te pedir para responder uma última perguntinha. Muita gente quer sair dessa zona, muita gente está ali insatisfeito com a profissão de formação, não consegue nada na área, mas tem medo. O que você diz aí para quem tem medo de sair dessa zona de conforto, Mirelle? E aí, colando nessa pergunta para a gente encerrar a sua participação, que as meninas continuam comigo, eu queria saber, eu tenho medo, eu vou, mas se eu quiser voltar? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Bota o medo no bolso e vai, né? E assim, a humildade, ela também é importante para a gente dizer, eu não sei. Então, assim, quando eu fui convidada para ser assessora de imprensa, em um determinado momento, eu me vi chefe de setor. E eu não sabia ser chefe, ser líder. Ninguém ensina ninguém a ser líder. Até existem as escolas de liderança, né? Existem também cursos de sucessão, né? Para aquelas famílias que têm um negócio e querem passar um negócio para os filhos. Hoje já existe essa coisa da carreira. Mas eu não sabia. Eu nunca tinha feito um curso de liderança. Então, eu errei muito no início. Então, a gente também precisa falar para o gestor. Quantas vezes eu cheguei para o gestor e disse assim, olha, a gente vai fazer assim, assim, mas eu vou ser muito sincera com o senhor. É a primeira vez que eu faço isso. Inclusive, o estúdio que a gente montou, em nenhum momento eu fui preparada para isso.
Como eu estava contando no início, que todo mundo se surpreendeu com a capacidade da equipe, caramba, eu dei uma câmera para eles e dei um microfone, eles estão fazendo uma coisa muito legal, pois vamos investir mais, vamos fazer um estúdio, igual esse aí da TV Cauípe, vamos fazer um estúdio aí bem bacana para a gente receber convidado, para a gente unir forças, para a gente se fortalecer, porque querendo ou não, quando a gente tem um espaço como esse, a gente fortalece a categoria, é conteúdo exclusivo para a categoria, e a diretoria chegou para mim e disse assim, essa é a proposta que precisa ser executada. E eu não sabia, então eu tive humildade suficiente para dizer, olha, eu nunca montei um estúdio. Eu sei que envolve parte elétrica, envolve essa parte também de layout, é muita coisa. Aí o que foi que eu fiz? Eu me cerquei dos melhores profissionais que eu conheço aqui no mercado. Porque eu sabia que eu sozinha não ia conseguir, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, a todo instante, sabe, Veloso, a gente tem que se perdoar. Então, às vezes, eu me cobrava tanto que eu dizia, oh, meu Deus, poxa, eu não sei isso, eu não sei aquilo e tudo. Aí eu pensava, calma, pera ainda, eu sou jornalista. Eles contrataram uma jornalista. Eles não contrataram um diretor de arte, de fotografia para montar o estúdio, não. Eles sabem quem eles contrataram, eles sabem que eles contrataram uma jornalista. Mas se eles me deram um desafio, é porque eles apostam em mim. Eles sabem que eu sou capaz, então eu não vou deixá-los na mão. Eu sempre tive isso no meu coração e na minha mente, eu não vou deixá-los na mão. Mas eles vão também ter que me ajudar nisso. Eu vou conseguir fazer, mas eu vou precisar de assessoria, do respaldo, de outros profissionais que já trabalham com isso. Então, eu acho que você tem que ser muito honesto para você mesmo e para os seus gestores. Dizer, olha, eu vou aqui, mas eu preciso desse suporte. Então, com o suporte que eu precisava, a gente conseguiu montar o estúdio. Hoje a gente tem vários programas com cenários virtuais, com cenários físicos. E a gente consegue fazer uma programação exclusiva para a categoria. Isso também porque houve confiança da outra parte. Então, a gestão, né, o outro lado também precisa confiar em você. O cliente precisa confiar, né, na Leisiane, na Jamile. Então, o meu chefe também precisa confiar em mim. Então, a gente precisa dessas relações de confiança para poder a gente conseguir êxito nas nossas ações. Eu acredito que muitas pessoas, Veloso, confiaram em você para estarem te dando esse espaço, esse horário aí na TV, para que você toda semana leve essa boa conversa aí para tanta gente, né? Que hoje a internet nos possibilita romper aí as fronteiras. É isso. Eu acho que o Valdiano pode responder essa pergunta aí, viu? Da confiança, rapaz. Menino, o homem me botou para apresentar um debate político, viu? Sabia nem o que era política, sabia nem separar as sílabas da palavra política. Mas aí o homem confiou, e você viu? Se saiu super bem. Mirelle, muito obrigado. Eu quero agradecer demais. Espero que a nossa próxima boa conversa seja aqui no estúdio ou no estúdio aí do Cresce, não sei. Quem quiser saber mais, acompanhar aí o dia a dia da Mirelle, quiser conhecer o estúdio do Cresce pelas redes sociais. Qual é a tua rede social, Mirelle? Não preciso ser fake. Olha aí, eu perguntei de propósito porque esse nome tem todo um contexto, né? Então, quem quiser te achar nas redes sociais... Quem quiser te achar nas redes sociais é só... Sim. @ Não preciso ser fake. Pronto. Eu queria agradecer também a Elisiane, a Jamile. Foi um prazer enorme conhecer essas duas mulheres com histórias de vida tão bacanas, de superação, de recomeço, de perdão, porque a gente também tem que se perdoar. Quantas vezes a gente se culpa, se cobra? E eu acho que se vocês estão aí protagonizando tanta coisa legal, é porque vocês também se perdoarem. É um exercício que eu faço todos os dias. Então, um prazer imenso. Espero que a gente se veja pessoalmente logo para trocar ideia, para partilhar aí conhecimento. E foi uma honra muito grande estar contando um pouquinho da minha história de vida com mulheres tão bacanas. E com você também, mediando, Veloso. Que bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Elisiane. A Elisiane quer falar. É um prazer, viu? A gente sabe, a gente acompanha, né? Eu e Veloso, né? Por sermos colegas de profissão,
A gente sabe, assim, do seu trabalho, seu talento também. Então é um prazer recebê-la. Quando quiser visitar a nossa amada Caucaia, não é, Veloso? Sim. Sinta-se convidada, tá? Ela já foi no teu bairro, viu? Olha, muito bem. Tomar um cafezinho lá na padaria. Jamile? Mirela, foi um prazer, tá? Não sabia que a sua trajetória era essa. Fiquei bastante impressionada. E eu fui a primeira a dizer, por que ela não veio? Ela também deveria estar aqui. Viu? A gente espera para outra conversa realmente aqui no estúdio, para que a gente possa te conhecer pessoalmente, né? E ter um papo igualmente a esse. Mirelle, um abraço no Julião, viu? Vá lá curtir a festa. Um cheiro, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, Mirelle. Um abraço. Obrigado. A gente continua aqui com a nossa boa conversa, conversando com a Elisiane Correia e com a Jamile Victor agora, né? A gente vai continuar a nossa boa conversa com elas. A gente recebeu aí a Mirelle Costa, a gente deu preferência para elas. As meninas ficaram um pouco mais caladas aqui, porque, como ela disse no início, né? Ela está no meio de uma festa de bodas, aí família, e ela abriu esse espaçozinho para a gente, pediu para ir até às 9, a gente já passou aqui alguns minutos. Meninas, como é que os amigos, familiares receberam essa notícia aí? Elisiane vai deixar de ser jornalista, vai trabalhar com vendas? E aí, Elisiane, como é que foi? Você falou que tem uma parceria com seu pai, né? Na verdade, eu nunca teve essa ideia de deixar, né? Uhum. Eu acho que o jornalista em si, nem que ele não trabalhe diretamente, mas ele nunca deixa de ser jornalista, porque a comunicação, ela está muito bem empregada em cada detalhe da nossa vida, né? E principalmente no empreendedorismo, a gente necessita, né, dessa comunicação, dessa troca, seja com o seu cliente, seja com os seus gestores, seja com as suas parcerias, né, os seus fornecedores, enfim. Então, precisa muito disso. E assim, eu continuo trabalhando na minha área, mais voltado para a mídia. Uhum. Como você sabe, eu tenho uma pequena, né, que já deve estar dormindo a esta hora. Uhum. Deixei ela com o pai. Ela fez 1 ano em agosto, então assim... A Beatrice. Tem só 1 aninho e 1 mês, então esse lado empreendedor também ajudou muito a que eu estivesse mais próxima, mais presente, né? Me deu mais liberdade. Eu acho que essa seria uma das vantagens, né, de você empreender, mas ao mesmo tempo lhe dá mais responsabilidade. Você apenas escolhe o melhor horário, mas você tem que estar ali disponível 100%. Mas assim, continuo na área mais voltado para as mídias, né? Possivelmente, né, agora vai começar uma outra etapa, né? Pode ser que eu volte ativa ou não, não sei. A gente está estudando, né? Temos tempo. Mas assim, realmente essa fase, né, que ela já está com 1 ano, eu já me sinto mais segura para dar o próximo passo, seja ele voltando de fato à ativa, né? Rádio ou televisão, ou seja, entrando mesmo mais sério, isso. E entrando mais sério até mesmo no nosso próprio negócio. Sim. Que hoje ele é voltado para esse público do atacado, mas aí eu tenho uma outra proposta, né? Que 2022, né, se Deus quiser, entrar somente na área do varejo, né? Com outro tipo de material, o mesmo segmento, moda fitness, mas seria um outro material, uma nova proposta, um novo público, né? Vai ser somente para o varejo. Então, assim, esse lado empreendedor, ele vem da minha família mesmo. Meu pai, ele tem um comércio lá também na José Avelino. Então, digamos que isso encurtou o caminho, então, aproximou. Não teve, assim, nenhum olhar torto, não? Não. Meu pai sempre amou muito essa coisa do rádio, né, principalmente da comunicação. Ficou super feliz quando eu fiz jornalismo, mas ele também sabe, né, que dá super certo, né, que dá para sobreviver, né, dá para garantir o pão de cada dia com o empreendedorismo. Então, foi super tranquilo. E Jamile, como é que foi para você? Como é que a família recebeu essa tua mudança? Saúde, cuidar do outro, né? Ali, por tudo que você já falou, de chefia, de UPA, Fortaleza, enfim. E agora ter ali o seu espaço, né? Com um pet shop, que não tem muito a ver ou nada a ver. Tem em relação a você conhecer pessoas, lidar com pessoas, tem a parte do direito. Mas, de fato,
a tua família te apoiou totalmente? Você também tem um pequeno, né? Sim, super apoiou. Aham. Na realidade, eu acho que foi esse apoio da minha família que me encorajou até. E aí não teve medo de Isso. sair da zona? Não, porque a minha mãe já tinha esse projeto, Uhum. né? E ela sempre falava assim, quando é que tu vai sair desses teus empregos pra gente colocar o nosso negócio, a Uhum. nossa empresa, porque eu não consigo sozinha, eu preciso de você. E ela, tu gosta de moda, tu só vai direcionar pro ramo pet. Não vai ter dificuldade não, tu vai só unir. Então, minha mãe, né, a gente é bem próxima, ela me encorajou bastante, até porque ela tá junto comigo nesse negócio. É o meu irmão que já tá no ramo, então foi também mais fácil, porque ele já encurtou o caminho, né? Ele já tem noção, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Uhum. E aí ele já tem muitos contatos também, né, com outros lojistas, Uhum. porque a gente vai focar na parte do atacado. Inicialmente a gente vai, né, produzir para os pet shops, a gente não vai vender no varejo, né? A Super Pet vai ser um ponto de venda dos nossos produtos. E assim, também foi pensando no meu pequeno, Uhum. né? O meu pequeno que já tá grande, que já tá com 3 anos, graças a Deus. E assim, pela primeira vez, eu tenho mais tempo com ele, porque antes, quando eu trabalhava em São Gonçalo, eu saía... Teve um período que o meu esposo trabalha no Eusébio. Uhum. E aí a gente só tinha um carro, então a gente saía de casa às 6 horas da manhã, eu deixava ele dentro da rede da minha mãe com a mamadeira. Né? Então eu só ia vê-lo à noite, 6 horas da noite. Então, vários momentos dele eu não peguei, Uhum. né? Dele bebezinho e tudo. E agora que ele tá numa fase super gostosa, que ele tá assim, cada vez você vai se apaixonando mais, eu tô podendo partilhar. Eu Uhum. pego no colégio, que é o melhor momento do meu dia, eu poder pegá-lo no colégio. E aí ele chama o nome, aí ele vem. E eu, como foi hoje? Ele foi irado. Esse momento de botar ele pra Aham. dormir depois do almoço, de estar mais próximo dele, também pegou bastante pra mim, né? Que eu falo assim, que eu hoje estou muito feliz nessa minha decisão. Então houve toda uma mudança, Sim. né, para melhor. Sim. Você saiu lá da sua formação, do seu emprego de formação, por formação, e está numa outra área, como a gente já vem falando, a área do pet shop, mas por outro lado, tem essas melhorias aí que você está falando, desse prazer com a certeza. família, com o filho. Eu falo que é qualidade de vida. Pronto. Assim, para mim é qualidade de vida. Eu agradeço muito a Deus por poder estar vivendo esse momento da minha vida. Interessante. Deixa eu trazer quem está com a gente aqui no YouTube, acompanhando a nossa participação. Olha quem está aqui com a gente. Bárbara Nojosa, chamando vocês de finas. A dona Ceci Barros, a dona Ceci está lá na Vila Góis, ela diz: boa noite, Veloso e convidadas. Estou assistindo e o assunto é muito interessante. Um abraço. Quem está com a gente também é o Cleito Rodrigues, né? O Cleito aí do Coração Conectado. Um abraço à grande amiga e cantora Elisiane Correia. Parabéns, Veloso, como sempre, uma boa conversa. Muito obrigado, Cleito. Um abraço. Cleito está lá no Bom Jesus. O Diego Marques está com a gente lá no Metropolitano, né? Conjunto Metropolitano aqui em Caucaia. O Diego fala o seguinte: boa noite a todos, abraço aos amigos da Cauípe TV, boa conversa, bem interessante. Arianópolis, né? Conversa para irmos para fora da caixa e nos abrir para oportunidades, criando as oportunidades. Muito bem, Diego. O Diego aqui é o nosso telespectador assíduo lá no Arianópolis, Conjunto Metropolitano, daquela região ali do Metrópole. E o Diego fez um projeto muito bacana. O Diego é arquiteto e urbanista, viu? Fez um projeto para a Avenida da Integração e veio apresentar aqui pra gente. Meninas, quando vocês começaram, eu tenho sempre uma curiosidade, sentiram saudade da antiga rotina? Como é que lidaram aí com a Jamile, né? Vou falar aqui com a Jamile. Tinha toda uma rotina ali de hospital, de lidar com pacientes. E aí, Jamile, sente saudade dessa rotina? Veloso, eu sinto saudade de hospital, Uhum. porque eu estava trabalhando na atenção, era especializada, mas não era aquela coisa de hospital. Eu gosto muito de hospital. Como eu te falei, eu já fiz a residência e era hospitalar, então eu gosto muito dessa esfera hospitalar, né? Às vezes eu sinto saudade, só que eu estava fazendo terapia e a minha terapeuta falou assim: mas por quê? Porque você não disse pra mim que tá feliz, que tá se sentindo realizada
Aí eu, mas às vezes eu acho que eu posso fazer outra coisa. Eu dava uns plantões à noite, viu? Eu era muito pai do Cris. E ela disse assim, mas por que você dá esses plantões à noite? Não, eu gosto. Eu gosto de atuar também na saúde. Mas assim, tava bem cansativo, né? E vou te dizer assim, que por enquanto essa saudade não tá batendo. Eu tô feliz de estar nesse momento. Então agora eu acho que não é a saudade que vai bater mais forte voltar. que não. Elisiane, correria das gravações. Eu sei que você apresentou um programa de TV, fez externa, já faz algum tempo, mas bate saudade? Vamos falar também de eventos, né? A gente apresentou Demais, eventos. a gente sempre apresenta eventos, né? Trabalhei com rádio, que é uma área que eu gosto muito, né? O início de tudo. Assim, sempre bate saudade, sempre que rola algum trabalho, a gente aproveita cada momento. Mas assim, voltando para o nosso tema, né? Até teve um telespectador que acabou colocando uma informação, achei bem interessante, essa questão de ser fora da caixa. É o que a gente escuta muito, né? Quando as pessoas conversam, né, sobre o futuro, formação, o que é que eu vou me formar, o que é que eu vou ser quando crescer, né? Aquela fala. E assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, poxa, eu fiz tal faculdade e foi em vão, porque eu trabalho numa coisa que não tem nada a ver e não sei para que serviu. Tire essa frase, porque com certeza serviu. Não importa qual foi a área que você se formou, o estudo, ele é para sempre. Você estudou, é uma memória para sempre que fica ali. E com certeza você empregou algo do que você aprendeu durante aqueles anos, né? Naquilo que você está fazendo atualmente. E eu acho que é muito por esse lado que a gente deve colocar, né? De que você vai fazer o seu melhor naquilo que você escolheu. Se não foi exatamente, né, aquela profissão inicial que você tinha planejado, tudo bem também. Bola pra frente. E hoje com as redes sociais, pois não, Jamile? Elisiane, até porque quando a gente escolhe a nossa graduação, pelo menos eu era muito nova. Então, eu fiquei no serviço social assim de paraquedas, porque a minha amiga falou assim, Jamile, vai fazer o que na UES? Eu, mulher, não sei. Ela, vou fazer serviço social. Mulher, pois eu vou fazer junto contigo, pra nós fazermos juntas. Eu passei e ela não. Então, e como era na UES, tudo eu comecei a cursar. E na mesma época eu cursava o direito. As duas meio que se comunicavam, né? Mas foi meio de paraquedas. Eu nunca sabia. Não tinha intenção real. Não, e eu não, com 17 anos, eu não sabia ainda o que era assistente social. Nunca tinha tido experiência com assistente social. E entrei no serviço social, né? Só que como a Elisiane falou, todo estudo, ele agrega na sua vida, né? Em diversas áreas. Por mais que você não trabalhe na área, mas em alguma esfera da sua vida, você aplica aquilo que você aprendeu na graduação. Então, acho que sempre válido. É como a Mirelle falou agora há pouco, né? A Elisiane é jornalista, pode aproveitar essa questão dentro da loja dela e da questão da loja. Hoje, com as redes sociais, mais do que nunca, né? Fazer ali os videozinhos, fazer ali as lives, as stories, né? E a Jamile também trazendo aí essa questão, esse conhecimento do direito, esse conhecimento da assistência, como é que fala? Do serviço social, né? Do serviço social. Então, tudo agrega. E a gente está falando muito aqui do ensino superior, né? A gente está falando muito aqui do estudo, do ensino superior, mas se você não quer tentar um concurso público ou quer fazer uma outra coisa, também é muito bem-vindo, também é muito importante esse conhecimento. Se por algum motivo ou outro conseguiu apenas o ensino médio, tem o conhecimento aí do ensino médio dentro do seu empreendimento ou dentro daquela área que você está seguindo nesse exato momento. Então, o importante é não desistir e tentar agregar e ter a humildade de dizer que não sabe, ter a humildade de dizer que quer voltar, né, para a tua profissão de origem, de formação aí. Meninas, estamos chegando ao finalzinho, eu queria que vocês deixassem, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Mirelle. Para quem quer sair ali da zona de conforto, né, para quem tem ali a sua formação, ou tem ali o seu ensino médio, ensino técnico, mas não está satisfeito com o que está fazendo e quer sair da zona de conforto e quer ali pensar fora da caixinha.
que mensagem vocês deixam? Vocês aí que já têm mais de um ano na nova área, né? Eu acho que você tem que procurar o que te brilhe os olhos, né? Como eu te falei, eu estou me sentindo no ótimo momento da minha vida, né? É qualidade de vida. Eu acho que o que te faz feliz, né, te dá força para buscar um novo. Se você tá naquela área e não tá se sentindo satisfeito, não desanima, pensa, procura o que te enche os olhos. Às vezes você resgata coisas da sua infância, como a Mirella falou, e eu peguei para mim também. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com comércio. Minha mãe sempre trabalhou, mas eu, de adolescente a adulta, eu sempre pensava, não, tem que fazer uma graduação para você trabalhar, ser empregado e tudo. Eu nunca pensei em empreender assim como a minha mãe. E era uma coisa que tinha dentro de mim, que estava guardada e que agora floresceu. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que parar, né, um pouco. Eu sei que a vida não pode parar, porque a gente tem as contas para pagar e tudo, tem responsabilidades, mas para e pensa o que te brilha os olhos, o que vai te dar qualidade de vida. Eu acho que é isso. E Elisiane, qual é o seu recadinho aí para quem quer sair dessa zona de conforto, como você saiu? Logicamente, não deixando de lado a sua profissão, né? Como você bem disse, a gente nunca deixa de ser o que a gente se formou, mas que mensagem você deixa aí para quem quer sair dessa zona de conforto? Estou cansado, quero tentar outra coisa. E nós estamos em um momento bem crítico ainda, né? O mundo está, Sim. Depois de uma pandemia, né? Depois de uma crise econômica gritante aí, então as pessoas elas têm cada vez mais necessidade de buscar algo novo, né? De buscar uma nova fonte de renda e de se descobrir mesmo. E eu acho que você precisa se preparar, né? Não existe cair de paraquedas, as coisas vão acontecer como no TikTok, tudo muito rápido, tudo muito brilhante. Não é bem assim, né? Buscar realmente conhecimento, acreditar que você pode fazer o melhor. É aquela frase clichê, né? Faça o seu melhor. Mas é por aí mesmo, é buscar conhecimento, buscar as melhores parcerias, acreditar em você, ter essa parte da humildade, né? De reconhecer quando você não souber e buscar ajuda, também é muito importante. E não desista, porque vai ter muitos empecilhos pelo caminho. Empreender não é fácil, você precisa estar disponível 100%, né? Você só escolhe o seu horário, mas você tem que estar presente. Então, eu acho que é por aí, é se preparar, né? Buscar conhecimento e não desistir na primeira oportunidade, né? Persistir, que uma hora vai dar certo. E é como a Jamile falou, se brilhar os olhos, se você vê que é algo que você se encaixa, que você gostou, que é bacana, que vai lhe trazer qualidade de vida, invista que vai dar certo. Muito bem. Antes de encerrar, de pedir aqui qual é o endereço do Pet Shop, qual é o endereço da loja Elisiane, quero mandar um abraço aqui para Socorro Vitor. Conhece, Jamile? A mãe da Jamile acompanhando a gente, né? A mãe da Jamile aí, que é essa inspiradora na questão do empreendedorismo, né? Que trabalha ainda sempre com isso, né? Uma loja super conhecida aqui no centro de Caucaia, que inspirou a Jamile agora, no futuro, né? Depois de vários anos. Convivia ali com a mãe, mas não tinha aquele desejo, não brilhava os olhos ainda, mas chegou na hora certa. E também quem está com a gente aqui é a Daniele Braga, né? Grande Daniele, dizendo show, essas mulheres fortes e lindas. A Daniele, esposa do Ronaldo Rocha, também lá do Padre Romualdo. Um abraço para você, Daniele. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem está com a gente aqui no Facebook, acompanhando a nossa boa conversa de hoje, que já está chegando ao finalzinho. Vou só pedir aqui o endereço da loja das meninas aqui, para a gente fazer uma visita depois. Deixa eu ver quem está com a gente no Facebook. Cláudia Rocha está comigo aqui. O nosso amigo Nadieudes Lima, aqui no centro de Caucaia, está acompanhando. A Evandra Castro, boa noite, Evandra. E o Edivan Oliveira, Jamile, maravilhosa. Olha aí o recadinho para Jamile. Muito obrigado, vocês que estão com a gente aqui no Facebook, que estiveram com a gente no Facebook. Elisiane falou de roupa fitness, falou de lojas, José Avelino. Queria que você fizesse agora aí a sua propaganda. Qual é a câmera da Elisiane? A 2 ou é 1? A 2. Fica aí à vontade, qual é o nome da loja, onde é que fica, que hora que abre.
Como eu disse, né? Essa é uma loja pro atacado, né? Fica lá na José Avelino, no Galpão da Felicidade, o setor G, loja 02. A gente fica mais para esse lado também de vendas online, né? Para essas pessoas que moram em outros estados e também no interior do estado, mas, claro, temos espaço para o público local também. Um abraço para o William Brito, esposo da Elisiane. É o empresário principal. É o dono. E para Beatriz, que está dormindo nesse momento, né? Um abraço para você, William, tudo de bom, saudades aí, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Jamília, onde é que fica o pet shop, que hoje apareceu uma cobra? Pronto, não é? Foi se consultar com o nosso veterinário. A câmera da Jamília é 1, né? Faça aí a propaganda, Jamília. Pronto, é a Super Pet. Fica na Travessa Plácido Monteiro Gondim. Ninguém conhece muito essa rua, mas é aquela rua por trás da Solar Magazine, do Boi Companhia. Sigam o nosso Instagram. Vocês sempre vão me ver por lá, fazendo as propagandas da loja, né? Blogueirinha. @ Superpet. E, inclusive, os produtos da Unidunipet, que é a nossa marca de roupas e acessórios pet, vão ser vendidas na Superpet, né? Porque, como é atacado, a gente vai colocar os produtos na Superpet. Então, sigam a Superpet, que vocês vão ver nossos produtos e vão sempre me ver por lá. Muito bem. Jamile, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E volte quando quiser. Com certeza, voltarei. Elisiane, obrigado mais uma vez. Volte quando quiser. Eu que agradeço a nossa parceria de sempre. De sempre. Você que ficou comigo até agora, muitíssimo obrigado. Na próxima quinta-feira eu vou conversar com a Luciene Cardoso. A Luciene, ela é do Petisco de Lu. Essa menina, ela já é casada, estou chamando de menina, ela faz arte em frutas. Então, se você tem o seu evento, se você tem aí a sua recepção, o hotel, a pousada e quer dar ali fazer arte naquela melancia, naquele mamão, para enfeitar até mesmo aniversário, às vezes na piscina de dia, né? Como é que chama? Isso, esse negócio aí mesmo. Então você convida aí a Luciene, a gente vai conhecer a história dela. Luciene Cardoso, na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, eu te encontro aqui na Cauípe TV pra gente ter mais uma boa conversa. Amanhã você vai ficar com o Diego Rodrigues, toda a sua equipe, o Camilo Lima, o Wildes Lima, o Homero Magalhães, todo mundo amanhã às 8 da noite no Encontro Político. Eu volto a me encontrar com você na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite. Uma excelente noite, muito obrigado pela companhia e até lá.